Vamos falar agora sobre o início de instalação do novo sistema da área azul aqui na cidade. Era muito aguardado, muito questionada a necessidade de a gente avançar nessa questão do estacionamento público rotativo aqui em Blumenau, a área azul. E agora, né, depois de todo o processo de concessão, definição da empresa vencedora, começamos então a implantação desse sistema. O Lúcio Becauser, diretor-geral da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, está conosco aqui para falar desse processo. Obrigado, Lúcio. Bom dia. Eu que agradeço, Jorge, ouvintes, né, estamos aí para esclarecer algumas dúvidas, né, esse sonho, né, vamos chamar assim, né, verdade. Uma situação muito antiga da cidade, né, que a gente necessário para todos os usuários do trânsito, né, todos os contribuintes aí da cidade, né, então a gente com muita vigor aí a gente conseguiu dar andamento a esse processo e agora estamos aí a ponto de realmente realizar esse sonho blumenauense, vamos dizer assim. Lúcio, que fase é essa que a empresa iniciou, né? O que está sendo realizado nesse momento? Então, no momento agora a gente está demarcando as vagas, todas as vagas que vão ter rotatividade, lembrando que esse é fundamental para que todo mundo entenda que a operação da área azul ela traz esse grande benefício, né? Já que a gente tem um grande número de usuários, uma demanda então muito grande para essa região central, a necessidade de todos o comércio e todas as pessoas que se utilizam desses pontos precisam de rotatividade. Então isso é uma novidade também, dentro dessa nova área azul de Blumenau, a gente vai ter todas as vagas demarcadas, sinalizadas individualmente e sensorizadas. Então é esse ponto que nós estamos agora trabalhando na demarcação dessas áreas onde a gente vai sinalizar uma a uma, né? E o início da sinalização horizontal delas. Então a gente está pintando, né? Primeiro demarcando, um dia a gente demarca, no outro a gente vai lá e sinaliza, sempre com o apoio da Secretaria de Planejamento, né? Então é essa fase que nós temos. Dentro de uma contratação a gente teria um prazo, né, de até 180 dias para a empresa fazer isso, mas a gente já tem noção que isso vai demandar um tempo, mas não tanto tempo assim. Todas as vagas então serão demarcadas, né, com espaçamento, então se terá a noção real do número de vagas que esse estacionamento público terá, e além disso, né, evitar que alguém bote um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, que pode ocupar espaço de uma outra vaga. Então fica tudo muito bonitinho, né? Todas as vagas serão demarcadas e esse período aí que nós temos, a previsão é de início para agosto, esse período aí de cerca de 2 meses, é o período ideal para se fazer não só a demarcação, mas a instalação de todos os equipamentos necessários para esse sistema? Então a gente trabalha, né? Já tivemos algumas reuniões, hoje tivemos outras, sexta-feira temos outra reunião com a empresa, então a gente está seguindo o cronograma e a gente tem como ideia fazer a implementação desse sistema, deixar, né, completamente pronto e funcionando entre a data de agosto e setembro, né? A gente ainda está para definir exatamente a data, mas temos a convicção de que isso não vai fugir muito dessa data. É claro que tem essas peculiaridades, como, né, o amigo já citou, Jorge, da situação de hoje, a gente tem mais ou menos, a gente fala mais ou menos porque a gente não sabe quantos carros vão botar numa vaga, porque a gente não tem individualmente a vaga, né? Exato. Hoje a gente tem um espaço de 8 metros, a gente pode ter um carro ou 2, certo? Depende do motorista, depende como ele estacionar no meio da vaga ou não. E a grande dúvida, né, que acaba acontecendo, isso está acontecendo ali, porque pode ter saída de veículos, pode ter meio fio rebaixado, quando a gente demarca, e o ideal é que a demarcação de uma vaga tenha 5 metros, numa vaga de 8 a gente tem 2 vagas ou a gente tem uma? Ou a gente, né, e aí essas situações estão ocorrendo agora nas demarcações, na sinalização, então por isso até o tempo, que às vezes poderia ser um pouquinho mais rápido, a gente está tomando um cuidado para fazer uma análise geral dessas vagas, né, e que a gente possa otimizar todas elas da melhor maneira possível. A ideia é quanto mais vagas, melhor, né? Com certeza, dentro, né? Dessa teoria. Agora, tem algum obstáculo que vem sendo encontrado aí?
Quando a gente começa a mexer em alguma coisa, a gente imagina algo, né? Mas começa a mexer, aparecem surpresas. Com certeza, né? Às vezes o que está no papel, né, na teoria ali, quando a gente chega na prática, acaba acontecendo algumas outras situações. Isso. Desde meio-fios rebaixados, né, que não estão dentro... Não deveriam estar rebaixados naquele local. Né? E isso acabou acontecendo em algumas situações, né? Outras vagas a gente já sabia que estava assim, mas a gente já pensando nessa ampliação até do sistema, a gente aguardou esse momento agora para efetivar esse acréscimo das vagas e tudo mais. Mas a gente está encontrando algumas surpresas, não muito além daquilo que a gente já imaginava, mas vai haver algumas mudanças, né? De repente, algumas situações onde o lojista, o proprietário do imóvel fez a modificação por conta própria, vamos dizer assim, na calçada. Talvez ele se surpreenda em algum momento, ou não seja uma surpresa, seja a realidade, né, do que vai acontecer, de ter no meio-fio que ele rebaixou por conta própria, uma vaga de área azul agora com rotatividade para todo mundo, né? O que também talvez traga, né, e possivelmente traga um benefício para ele, pois, né, vai existir um rodízio na região toda, então acaba tendo também um benefício para o próprio lojista, comerciante e tudo mais. No caso desses meio-fios rebaixados irregularmente, aí vocês acabam tirando esse rebaixo, mantendo o meio-fio normal? A gente tem sempre em conjunto trabalhando com a Secretaria de Planejamento, e aí tem a parte da visão do trânsito e a parte da visão de obras e posturas, né, uma outra situação, e realmente a gente vai recomendar que seja ou feito um projeto para, né, de forma correta desse rebaixamento, ou se volte ao status que deveria estar desde então, né, que não deveria ter sido modificado. Então isso sim vai ser feito, né, em conjunto com a Secretaria de Planejamento, né, e com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Mas sim, né, aquilo que está no projeto deve estar adequado de acordo com o projeto, e não, né, cada um fazer, né, da maneira que acha viável para si mesmo, né, e não para a sociedade. Não sei, Lúcio, se você sabe me responder, mas o proprietário que fez algum rebaixamento irregular no meio-fio, ele pode ser penalizado? Eu não vou te poder responder com muita convicção. Teria que ver com a Secretaria de Planejamento, né? Mas é um custo a mais você chegar para fazer uma demarcação, opa, tem que arrumar isso aqui primeiro. Então vai aumentando o custo de tudo isso, né? Vai demorar e sempre lembrando a nossa audiência, né, que o custo que aumenta sai do nosso bolso, que tudo que a prefeitura tem são os impostos que ela arrecada, que nós pagamos, né? Então, se você faz alguma coisa irregular, depois o governo vai ter que ir lá e arrumar, consertar e pagar, na verdade é você mesmo que está pagando, né? E nós, e levando nós tudo na bagagem. Lúcio, como é que estão os testes com os equipamentos de fiscalização eletrônica no trânsito aqui em Blumenau? Eu vi lombada eletrônica na Rua Bahia, lá acho que é redutor de velocidade, né? A controladora. Controlador de velocidade. Na Rua Bahia, parece que tem também um teste num semáforo aí de avanço de sinal. Como é que estão esses testes? Vocês acompanham? Como é que está essa situação? Então, a gente recebeu as imagens, né? Então, primeiro importante salientar que todos esses equipamentos eles foram baseados em um estudo técnico, né? E esse estudo técnico ele corresponde a uma análise do número de acidentes que a gente teve em Blumenau. Então, com base em dados científicos, os equipamentos foram escolhidos para serem instalados naquele local. E essa mesma empresa que fez o estudo nos direcionou a dizer, ali vocês precisam de um controlador de velocidade. O que é o controlador, né? Até para acabar um pouquinho com a confusão. O controlador controla a velocidade que já está na via. Então, se a gente tem uma via de 50, a gente deve passar naquele mesmo trecho aquela velocidade a 50 por hora. E o redutor, que a gente conhece como lombada eletrônica, ele também foi indicado em 3 pontos, né, que foi lá na Rua Engenheiro Dudek e na Rua das Missões. São só 3 equipamentos que são redutores de velocidade, indicado por esse estudo, né? Então a pessoa ela transita numa velocidade e naquele ponto específico ela precisa reduzir a velocidade. Mas então de todos os equipamentos, né, que são 45 pontos, só 3 vão ser as chamadas lombadas eletrônicas, redutores. O restante são todos controladores de velocidade. Para controlar a velocidade da via, não se exceder a velocidade da via. Perfeito, né? Que é talvez uma das maiores demandas e pedidos que a gente, na nossa ouvidoria hoje, é alguém requisitando
a redução de velocidade, né? A gente tem visto isso está acontecendo com alguma constância muito grande, né? Principalmente nos períodos noturnos, o excesso de velocidade na nossa cidade, né? E não temos dúvida que o excesso de velocidade talvez seja, né, o pior fator que possa ocorrer acidentes com uma gravidade maior no trânsito, né? Então, é um risco que a gente tem que considerar. Então, a gente tem que evitar com que os condutores transitem dessa maneira. Então, não tem outra maneira, né, a não ser, né, trabalhar com a redução de velocidade e controlar e fiscalizar essa situação que acontece. Por enquanto ainda são testes, né? Quando esses equipamentos devem entrar em operação e começarem a notificar quem exceder a velocidade ou sinal vermelho? Então, essa também é uma situação que agora, efetuados testes, a gente recebeu as imagens, né? Foram todas verificadas, as imagens que foram desses 2 equipamentos que estão ali para testes. E a gente imagina que a gente vai trabalhar de uma forma agora gradativa, diferente da área azul, que o sistema todo ele é implementado e começa a funcionar daquele dia com todas as vagas funcionando, com a possível ampliação mais na frente. Na parte de fiscalização dos controladores de velocidade, isso vai ser feito de forma gradativa. Então, a partir do momento que a gente consegue implementar, instalar alguns equipamentos, a gente vai gradativamente instalando e assim sucessivamente completar todo o sistema, né? Mas a gente imagina a mesma fase, entre agosto e setembro, a gente iniciar, não completar, né, a instalação de todos os equipamentos, até porque demanda, né, situações um pouquinho mais específicas, né, para a instalação desses equipamentos. É um pouquinho mais demorado instalar cada um, mas a gente não vai fugir muito dessa data, não, né? Inicia em agosto ali e a complementação ela vai, né, transitar ali, transcorrer em questão de 3, 4 meses. A gente deve ter todos os equipamentos instalados, né, para diminuir a velocidade, o ímpeto, né, essa vontade das pessoas dirigirem com excesso de velocidade. Então são redutores, controladores de velocidade e aqueles que filmam ali avanço de sinal vermelho. São esses 3 equipamentos que estão sendo testados e que vão entrar em operação aí em agosto. Perfeito, aqui no né? município. Até interessante, né? A gente falando ali do avanço do semáforo, muita gente pergunta qual é o objetivo. Essa é uma situação que a gente tem encontrado muito e até a gente salienta e gosta sempre de lembrar que um dos motivos do avanço do semáforo é evitar que as pessoas tranquem o cruzamento. Hoje, nos horários de congestionamento, a gente percebe isso com muita ênfase dos motoristas, acabam trancando o cruzamento porque acabam avançando o semáforo no vermelho, né? Então, ou no amarelo, ou quase já no... né? Mas é muito comum a pessoa passar 5 segundos, 3 segundos depois no vermelho e acaba depois trancando o cruzamento e o fluxo de veículos acaba sendo muito grande. Fora ainda o prejuízo, né, no período noturno, que é mais comum. E os graves acidentes podem causar, né? Porque semáforo todos são em esquinas. Sim, né? E um avanço de sinal pode provocar acidentes muito sérios. Aproveitando tua presença aqui, Lúcio, amanhã a Ponte dos Arcos, a Ponte de Ferro vai estar fechada, né, para o trânsito de veículo amanhã, sábado à tarde e domingo, né? A gente tem os horários ali, até agora tem que... deixa aqui que eu tenho na cabeça. Então, amanhã a ponte vai estar fechada por causa do feriado de Corpus Christi. Sábado à tarde e domingo, durante o dia, a Ponte Ferro vai estar fechada aí. O pessoal está fazendo um estudo, um levantamento para a reforma da Ponte de Ferro. É necessário fechar o trânsito ali. Qual a orientação para os motoristas? Então não tem... essa também é uma situação que tem sido muito relevante essa semana, porque a gente tem algumas obras importantes acontecendo e que interferiram muito na fluidez, né? Desde do Trevo da Dudalina, que é uma obra do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal, mas interferiu com... Lá impactou muito, né? Mas eu acho também que os motoristas têm que ter mais atenção. A gente está anunciando aqui, refaça a sua rota. Esse é um ponto importante, porque a gente como condutor, como utilizário, né, da via pública, a gente acaba achando que o trânsito vai continuar normal. Não vai. Essa situação da ponte também vai interferir e também vai ter um prejuízo. Não tem como a gente tirar um caminho, né, que as pessoas transcorrem no dia e achar que vai continuar igual. Então, a orientação é essa. O trânsito realmente vai ter um prejuízo para o trânsito. Então, as datas ali foi possível escolher, então, nesse
feriado para muita gente, já um pouco mais prolongado. Então, a nossa, né, expectativa é que, como teremos menos condutores transitando nas vias, o fluxo não seja tão prejudicial. Mas sim, né, teremos uma interferência, a ponte, né, o trânsito será desviado para a Avenida Presidente Castelo Branco ali, e Rua das Missões, né, que se passe ou se utilize outros trajetos que não seja esse para chegar na região, né, sul da cidade, ou, né, talvez o trânsito ali da região norte. Mas, enfim, são prejuízos que a gente tem. Na região da Velha também a gente está tendo uma obra muito importante, ou duas obras que acabam se encontrando, que é da Rua Divinópolis com a Rua dos Caçadores. Também a gente está tendo uma dificuldade muito grande na fluidez de trânsito lá. Mas, né, é uma necessidade, é por um curto período, né, e por uma melhoria. Mas também a gente está tendo dificuldade e realmente, né, as pessoas têm prejuízo. Lá o transporte público também teve ontem um pouco de prejuízo nas suas chegadas aos terminais e acaba tendo bastante influência. Então, o que a gente pede é que as pessoas continuem se conscientizando de que o tempo é outro, ou seja, sair mais cedo, né, para aquele caminho, e observar rotas alternativas que não precisem passar nesses setores, né, ou nessa região no momento. Isso é muito importante para que a gente diminua o fluxo naquele local e que a gente tenha assim, o menor impacto possível. Impacto vai ter. Né? Não tem jeito. Não tem jeito. Né? É verdade, né? Lúcio, obrigado pela tua participação aqui na nossa programação nessa manhã. Trânsito é sempre importante, a gente está falando, e a Itaberá está aqui à disposição do Departamento de Trânsito de Blumenau para levar orientações para a nossa audiência. Eu agradeço, Jorge, a participação, né? Sempre importante, nós gostamos, né, de deixar essa visibilidade do trânsito. Não tem como, ninguém foge do trânsito, né? Todo mundo está no trânsito diariamente, todo mundo precisa, é uma coisa necessária, e a gente sabe da importância e da relevância de deixar bem informado todo mundo, né, para que essa circunstância seja, né, melhorada, né, ou pormenorizada, essas dificuldades que a gente de vez em quando encontra. Obrigado, Lúcio Becauser, diretor-geral da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.